Eu cumprimento por Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eu convido o cooperador Valdir para louvar a Deus da idade cristã. Amém? A Bíblia fala que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus, trazido pelo Senhor. E vamos entregar ao Senhor o nosso melhor, tá bom? Ele merece. Louvado seja Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Confesso para os irmãos que essa eu não esperava. Viu? Para louvar o Senhor mesmo, viu, irmãos? Vocês não sabem. Confesso a Deus que peço que a igreja nos ajude. Que só Deus para ter misericórdia, irmão, dos ouvidos de vocês. Mas para... Eu não sou tão bobo, irmãos. Eu tenho a minha esposa para louvar comigo. Eu convido a minha esposa para louvar comigo, aí ela sabe melhor do que eu. E uma coisa compensa a outra, né, irmãos? Deus. Vamos louvar o número 15. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas no céu ele desceu, seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, desde o céu trouxe o nosso Jesus. Mas Deus converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 18. Vamos louvar agora, irmãos, o 18. Glória a Deus. E a igreja fica em espírito de adoração, irmãos. E nada aqui ensaiado, não. Tem um convite de última hora, a gente não ensaiou, mas Glória a o Deus. importante é que o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, glória a Deus, Salvador, cego e desviado. Da segunda estrofe, mas importante que Deus, Glória a Deus. louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja e assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente o casal. Vereador Rodney, irmã Aleluia, Jesus. Adalva, amém? Bendito seja Deus. Eu convido agora o cooperador Francisco para fazer a leitura oficial. Glória a Deus. E já convido a nossa irmã Denise, você está aqui conosco, nossa irmã Denise será a nossa leitura dessa noite. Essa moça que veio com você, como é o nome dela? Débora. Sua irmã? Irmã? Então vem a sua irmã. Nós estamos felizes com a presença da irmã Débora. Como que nós vamos recebê-la? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí eu em seguida apresento os outros, amém? Vem pra cá, irmã Denise, já que você está aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Se for para mim, eu agradeço. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, salva todos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo o vosso livro, o livro de João. Aleluia. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 3. Vou fazer menção aqui de alguns versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. João, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Vou fazer com uma leitura participativa com a igreja. Hoje a igreja está maravilha, aleluia, assim como todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você veio adorar Ele, fique à vontade aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou estar lendo o versículo de número ímpar, a igreja par, e assim sucessivamente até o versículo que o Senhor diz assim: para, aí nós paramos, bem? Aleluia. Glória seja Deus. Glória a Deus. João capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no reino de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilha de ti ter dito: nascer, necessário vos nascer de novo. Sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 8, versículo 9. E Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Versículo 10. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Versículo 14, fechamos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Louvado Glória a seja Deus. Deus. O Senhor está dizendo que o Filho do Homem vai ser levantado aqui hoje. Glória a em nome Deus. de Jesus, amém? Você que pode ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma minutinho de oração. Glória a Deus. Se os irmãos têm algum pedido de oração em nome de Jesus, fale agora. Está orando. Vamos orar aqui por 3 lares. Não vou identificar quais são, mas eu sei. Glória a Deus, Amém. aleluia. Minha mãe Orlando. Vamos orar pela irmã Orlando. Quero que ore pela minha família, para Deus salvar. Glória a Deus. Irmã Carolé. Pelo meu irmão, pela minha família. Mais algum pedido?
Pedro. Irmã Rita, vamos orar para a irmã Rita. A irmã Rita não veio há dias, né? Igreja. Esposa da Dona Rosa, Dona Rosa também. Não, a situação não está fácil para ninguém, não, irmão. Mas enquanto que eu e você oramos aqui, o Senhor tem o poder de estar visitando cada um daqueles que necessitam de algo nesta noite. Se os irmãos crerem, oramos nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Deus, quero, Senhor, te agradecer, meu Pai, por este momento glorioso. Estamos juntos na tua presença. Meu Deus, a tua igreja está de pé, meu Pai, orando, meu Pai. Meu Deus, tem alguns pedidos de oração aqui, Senhor. Meu Deus, para alguns irmãos, meu Pai, que estão necessitando de algo, é tua cura, meu Senhor, vai curando. Meu Deus, se há alguma coisa que está impedindo de te adorar, vai tirando, Senhor. Meu Deus, aquele que está a caminho da tua casa, que chega em paz aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, que todos aqueles que entraram por esta porta, Senhor, nesta noite, não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, Senhor, mas se enxerguem daqui diferente, porque eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. Abençoe este culto, abençoe, meu Pai, cada um daqueles que for ter a oportunidade aqui nesta noite, Senhor. Abençoe, meu Pai, a preletora, meu Deus, cada membro, meu Pai, cada jovem, cada criança, Senhor, que se encontra aqui neste lugar, Senhor. Eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, e assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao culto aqui. Falar igual o irmão Valdinei, né? Pega de surpresa, a gente tem que falar isso mesmo aqui. Mas é como que Deus quer. A vontade é de falar não, mas Deus sabe de todas as coisas. Então fazemos a vontade de Deus. Você veio para adorar Ele, então entrega o seu melhor para Ele cuidar daquilo que é seu. Quando cuidamos das coisas que é de Deus, o jovem já prepara aí o louvor já. O jovem já com oportunidade. Enquanto isso, o irmão, eu vou dar uma oportunidade aqui enquanto o jovem vai se preparando. Eu quero estar ouvindo aqui o irmão Isaías para dar uma saudação rápida aqui. Como o senhor é rápido, pode vir dar lugar. Deixa Deus te usar. Deus, Ele sonda os corações simples. Se você é simples, Deus é contigo. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmão, é que nós não serve falar, a gente não está preparado, mas para falar da palavra de Deus, ver que Ele é bom e que Ele salve e leva para o céu, né? Isso a gente pode falar aqui, né, irmão? Então vamos ler aqui, irmão, em Romanos 8, capítulo 8, versículo 31. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 8, capítulo 8, versículo 31. Eu vou lendo aqui também para adiantar. Diz assim: a minha Bíblia está falando assim: vida vitoriosa em Cristo. É o que nós esperamos, né, irmão? Ter a vitória com Cristo todos os dias da nossa vida, né? Não só aqui, mas também quando nós for para a cidade prometida, né? Que Ele prometeu e Ele cumpre, tá? Muitas vezes nós não cumprimos, mas sim, Jesus Ele cumpre tudo na nossa vida. Romanos 8, verso 31. Que dirão, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, né, irmão? Porque Deus, Ele vai fazer tudo melhor por nós. Mesmo que muitos dizem, ele está errado, ele não vai conseguir, ele não pode, mas Deus está aí para fazer todas estas coisas por nós. E toda vez que alguém disser para você, você não vai conseguir, pode ter certeza, se você perguntar para Deus, a vontade dele vai ser feita na tua vida e ele vai colocar sobre todos aqueles que dizem que você não vai conseguir, você vai ser acima deles, tá? Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento, irmãos, eu quero apresentar, depois o irmão Sérgio apresenta as demais pessoas. Eu quero apresentar o presbítero Luciano. Foi de pé mesmo, irmão, por favor. O presbítero Luciano, ele congrega lá na congregação União, não é isso?
amigo particular do nosso pastor Mateus. E eu pergunto para os irmãos se nós estamos contentes com a presença do irmão em nosso meio. Como é que nós vamos falar? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Para dar sequência como coordenador, mas já tem outra pessoa que está fazendo. Ela está resgatando todos os nomes da região de Adema e nós vamos iniciar de novo aqui na congregação todo o processo do AC Camargo de prevenção ao câncer. E quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação, para que a gente venha pensar. Porque assim, meus irmãos, o projeto do AC Camargo foi um desafio para mim. Mas Deus, Ele como sempre nos surpreende, eu sempre orando, Deus me dá um caminho para a gente poder trabalhar e atender da melhor maneira possível. E recebi proposta, irmãos, para trabalhar dentro de um ar-condicionado, numa sala com ar-condicionado, tudo bonitinho. Eu falei, mas Deus, mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer algo melhor para o Senhor. Eu preciso trabalhar no campo. E aí rejeitei aquela proposta. E aí por isso que é importante, irmãos, nós esperarmos no Senhor. Porque o mundo passa por um processo de muita ansiedade, muita dificuldade. E as pessoas às vezes não sabem o caminho para onde ir. E nós precisamos sim ser pacientes no Senhor. Ele sempre tem o melhor para nossas vidas. E aí eu esperei no Senhor no momento certo. E aí o Senhor abriu uma grande porta missionária dentro do trabalho para mim. Então, hoje eu trabalho no CAPES AD, álcool e outras drogas. Bem tranquilo o trabalho, viu? Bem tranquilo. Só que aí o Senhor queria mais cobrar de mim, porque eu pedi algo para Ele, né? E Deus, Ele sempre nos atende, mas é preciso esperar nele. Ansiedade a gente deposita nos pés do Senhor. E aí, além do CAPES AD, álcool e outras drogas, Deus me leva para trabalhar com consultório na rua. Então, quando você vê uma perua passando aqui, uma Kombi, cheia de gente, eu estou lá no meio. Então, nós atendemos todos os moradores em situação de rua. Quando a sociedade rejeita, Deus me coloca lá para dizer assim, tem jeito ainda. Então nós atendemos toda a cidade de Adema, por isso a dificuldade de trabalhar diretamente com o projeto AC Camargo, mas Deus tem nos levado em lugares para fazer a sua vontade. A missão começa muitas vezes em casa. Já fui na Bolívia algumas vezes, já viajei por esse país, mas às vezes a missão está do lado da nossa casa. E às vezes, por nossa ansiedade ser tão grande, a gente não consegue ver. E aí o Senhor falou assim, não foi isso que você pediu? Foi, porque você rejeitou a proposta de trabalhar dentro de uma sala com ar-condicionado, fazendo seus atendimentos psicológicos, mas você não ia estar feliz, não é isso? Eu falei, isso. Então não reclame, só adore ao meu nome. E aí eu entendi que essa era a grande missão que Deus também tinha na minha vida. Então hoje nós atendemos cerca de 495 pessoas em situação de rua, em extrema vulnerabilidade. É um trabalho muito difícil, mas é um trabalho de missões. E nessas pessoas nós encontramos a maioria desviada do caminho do Senhor. Mas como psicólogo eu não posso pregar o evangelho diretamente. Então eu tenho que falar por parábolas, sabe? Por parábolas. E aí Deus entende toda a nossa forma de agir e Ele faz o que Ele tem que fazer naquelas vidas e eu só agradeço a Ele. Então entrega a tua ansiedade aos pés do Senhor. Está escrito assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado do irmão, é Ele que tem cuidado de mim, é Ele que tem cuidado da tua casa, é Ele que tem cuidado. Deposita toda a tua ansiedade. Porque essa ansiedade, ela é a doença do século, acompanhada da depressão. Mas quando entendemos que Deus tem o melhor para nossas vidas,
E nós precisamos a cada dia entregar esta ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado das nossas vidas, irmãos. Então, fica aqui esse convite para que a gente possa refletir sobre a nossa vida e pedir sempre a direção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o presbítero Luciano. Ana Vitória já com a oportunidade em nome de Jesus. Irmão, cumprimento o meu compadre. Irmão, eu estou tremendo aqui, eu não sei. Eu não sei tocar ainda. Mas como o irmão falou, ele tem que louvar a Deus, que é a vitória. Ele me acompanhou na missão desde os 4 anos. E a vitória é um milagre, né? E nós, como nós somos, como fala, milagre na mão de Deus, tem que estar sempre agradecendo. Uma das formas de agradecer é louvando a Deus. Aí os irmãos conhecem, do Zé de Paulo, é a Espera de Jesus. Para ver que não. Eu vou chegar lá. Porque nós sabemos, irmão, que para ser adorador não precisa. Por exemplo, eu orando hoje em casa e eu falei assim: Senhor, eu não sou eloquente, eu não sou fervoroso, eu não sei pregar. Senhor, o que o Senhor viu em mim? Louvado seja Deus, mas Deus não quer saber disso não. Deus quer que Ele dê o melhor. Então a gente vai errando aqui, errando ali.
E o que o irmão veio de defeito em mim, eu vejo defeito, eu também vejo defeito. Irmão, é como orar. Orar ninguém sabe orar, mas o Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Aí nossa oração chega ao trono como convém, a mesma coisa. A gente vai adorando, errando aqui, errando ali, e Deus vai recebendo como perfeito. Amém? Eu agradeço por oportunidade do Senhor Jesus. Vamos orar. Amém? Os irmãos podem ficar em seus lugares aí, os familiares, não precisa vir aqui não. Só receba a oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Graças te damos por tudo, Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está operando, o Senhor está fazendo, o Senhor está curando, libertando, Senhor. Nesse momento estamos intercedendo, meu Pai, pelo teu servo, orando, para que o Senhor venha dar vitória sobre vitória na vida dele, meu Pai. Leva-me em paz, guarda debaixo dos teus potentes mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que ele possa ser ricamente abençoado, meu Pai. E ele volte em paz, trazendo, meu Pai, escolha nas suas mãos, meu Pai, porque o servo do Senhor, meu Pai, por onde anda, ele é um ganhador de alma. E eu te louvo, glorifico e ministro a bênção sobre a vida dele nesta noite e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. A oportunidade do nosso irmão Rodrigo para dar os avisos. Amém, Rodrigo? Aleluia, Jesus. Pode ser, igreja? Amém. Amém. Irmãos, eu vou dar os avisos. Amanhã e sexta vamos ter ensaio com as irmãs às 19h30. A irmã Jéssica pediu para avisar que vai ser os 2 dias porque está se aproximando a festividade das irmãs. Na terça-feira temos culto de ensino. Na quarta-feira, na sede, teremos a profissão da fé dos candidatos ao batismo. Será na nossa sede aqui no centro mesmo. Na quinta-feira, oração pela manhã. À noite teremos o culto com a família a partir das 19h30. Sábado pela manhã, oração. Sábado às 16 horas, ensaio com as crianças. Domingo teremos a EBD às 9 horas. E no domingo também teremos o batismo lá no Belenzinho. Nosso irmão Júlio vai se batizar. Então, domingo que vem teremos batismo. No dia 27/5, no próximo sábado, vai ser as bodas de prata do pastor Luiz Ricardo e da irmã Rosângela. Todos os irmãos estão convidados, tá, para estarem na sede. No final do culto, as tias das crianças vão ter uma palavrinha com os pais. Aí elas pedem para os pais poderem esperar um pouquinho para elas conversar com os pais. Amém, irmãos? Amém. Todos os irmãos cantar Senhor, amém? Amém. Vou louvar ao Senhor com ele e convido meu filho Douglas. Seja Deus exaltado. Glória a Deus. Mesmo que muitos venham aprovar, nem tudo que a gente sente é o que Deus pretende, precisa pesar. Aleluia. O que a gente fala é pensamento escrito, deixando na cruz. Pintaram religiões e placas, mas a da atenção Aleluia. Glória a é Deus. Aleluia. Duvido de Deus, é aquela conta que não bate. Quanto mais se perde, mais se ganha os céus. Tem gente gastando energia, mirando essa vida, perdendo a Jesus. Enquanto ele proclamar, quem quiser me segue, mas carregue a cruz. Ele é santo, não se conforma padrão. Ele é padrão, Não é movido por achar. sua palavra é fiel. Ele é o verbo. Não desvia, não contorna, seu caminho é reto. Não divide o seu trono, dele é a glória. Religião é só parede, ele é a porta. Tudo está com ele, o autor da história. Olha somente pra ele. Não tire os seus olhos dele, que nada nos abalará. Nada impede
Celeste é a glória, seu nome é poderoso. Ninguém atravessa o seu caminho, desbrava o impossível, estrelas cantam em coro. E o nome dele é exaltado, está entronizado, o pastor da igreja. E ela não será abalada, olhando só pra ele, não será confundida, não perde a referência. Ele é a referência. Ele é santo, não se conforma a padrão, ele é padrão, não é movido por achismos, ele é razão. Sua palavra é fiel, ele é o verbo, não desvia, não contorna, seu caminho é reto, não divide o seu trono, ele é a glória. Religião é só parede, ele é a porta, tudo está com ele, o autor da história. Olha somente pra ele, não tire os seus olhos dele, que nada nos abalará, nada impedirá. Olha, mantenha os seus olhos nele, segura forte na mão dele, e o seu amor não vai falhar. Na mão dele, e o seu amor não vai falhar. Na eternidade ele é a porta, sua veste é a glória, seu nome é poderoso. Ninguém atravessa o seu caminho, desbrava o impossível, estrelas cantam em coro. E o nome dele é exaltado, está entronizado, o pastor da igreja. E ela não será abalada, olhando só pra ele, não será confundida, não perde a referência. Jesus é nossa referência, nossa referência. Todos, papai do Senhor Jesus. Peço ao nosso pastor, irmão Sérgio, está dirigindo o culto, como da igreja de pé, para orar para a nossa irmã, que vai ministrar a palavra de Deus esta noite. Deus está falando com a sua igreja, vai continuar falando. Segura aí, que eu vou segurar de cá. Oramos, Supremo e Eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, ó Pai, a tua igreja, tuas servas estão unidos e reunidos, ó Pai, te rogando, Deus, te pedindo, Deus, a tua bênção para a tua serva, Deus, que vai ministrar a tua santa e poderosa palavra nesta noite, ó Pai. Pai querido, mais uma vez, Senhor, usa ela, Senhor, grandemente, como tu tem usado, Pai. Pai querido, fala, Senhor, nossos corações, como já foi falado nesta noite, ó Pai. Não aquilo que a gente queremos ouvir, mas o que tu quer falar, Deus, com a tua igreja. Pai amado, Deus bendito, manda, Deus, a tua graça, do teu poder, venha batizar, venha renovar, venha curar nesta noite, Pai. Venha salvar para a honra e para a glória do teu nome. Seja com a tua serva mais uma vez nesta noite, é o que nós te pedimos e já te agradecemos por fé, em nome de Jesus, que diz. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias, por gentileza. O livro de Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 7 em diante, logo após Neemias, capítulo de número 6. Enquanto você procura, sou grata a Deus, irmãos, por mais uma vez estar nesta casa, poder cultuar a Deus juntamente com os irmãos, é sempre uma honra. Aqui eu sempre digo que eu me sinto em casa, aqui eu tenho amigos, aqui é minha casa também, né? Só estou em outra partinha da casa, lá na Alvorada, mas me sinto muito bem aqui, é sempre bom estar aqui. Quero agradecer, pastor, muito obrigada, Deus abençoe, muito obrigada pelo convite, pela confiança, também a autorização do pastor Matheus que não se encontra, aos obreiros que se encontram na minha retaguarda, é sempre uma honra. Débora, que me acompanha, Deus abençoe sua vida.
Os irmãos encontraram? Peço um pouquinho de paciência, irmãos. Eu estou um pouco cansada. A sinusite está daquele jeito, o tempo muda, né? A gente fica... Mas eu vim aqui por uma missão, né? E é muito maior do que eu. E creio que o Senhor há de nos auxiliar, amém? Os irmãos encontraram Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 7, amém? Amém? Então diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas, e os asdotitas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante, diz assim, a epígrafe diz: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Versículo de número 1 diz: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gessem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gessem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus. Estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês acerca do tema de pessoas que foram chamadas para fazer uma grande obra. Pessoas que foram chamadas para efetuar uma grande obra. Quando nós vamos estudar acerca de Neemias, esse livro que nós lemos, os estudiosos atribuem a autoria a Esdras e também a Neemias. Esdras e Neemias são contemporâneos. A história vai nos dizer que Esdras ele foca mais na parte da reconstrução do templo, enquanto Neemias foca na parte da reconstrução dos muros. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que o Senhor levanta o profeta Jeremias para pregar uma palavra de arrependimento ao povo. E o povo não quis dar ouvido à palavra que Jeremias pregava. Olha, se arrependam, porque senão o Senhor vai permitir que Nabucodonosor se levante, invista contra vocês, e vocês serão sitiados, serão levados cativos à Babilônia. Nós sabemos que o povo tinha um coração duro, o povo não se arrepende, pelo contrário, continua pecando. A Bíblia diz que Nabucodonosor investe 3 vezes contra Jerusalém e leva o povo cativo. A Bíblia diz que, além de levar o povo cativo, algumas pessoas ficam lá, mas eles derrubam os muros, eles queimam as portas. A cidade agora está totalmente desolada. Nós sabemos que naquela época o muro era o que protegia a cidade. A cidade agora está desprotegida. Entra quem quiser, sai quem quiser, vê quem quiser. Aquele povo estava numa situação, irmãos, difícil. E é neste momento aqui que o livro de Neemias se encontra. Em que momento, irmã Denise? O povo já estava retornando do cativeiro da Babilônia. A Bíblia diz que o povo começa a sair do cativeiro da Babilônia, mas Jerusalém está destruída, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas. A situação daquele povo era totalmente lamentável, irmãos. E é interessante que quando nós começamos a ler o capítulo de número 1, a Bíblia diz que Neemias recebe a notícia através de Anani. Anani vai até Neemias junto com outros judeus e começa a contar: olha, os que estão, os exilados, os que estão retornando, estão numa situação muito difícil. Irmãos, o que Neemias tinha a ver com isso? Neemias estava lá no palácio, junto do rei Artaxerxes I, rei da Pérsia. Neemias estava com ele. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei. Neemias experimentava o vinho antes de dar para o rei beber. A Bíblia diz então que quando Neemias ouve isso, Neemias ele fica consternado. Apesar de Neemias não estar em Jerusalém, isso moveu Neemias. E é isso que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. O Senhor te chamou para fazer uma grande obra, irmãos. E eu não quero acreditar que você vê a tristeza do teu irmão e fique assim mesmo. Ele que procurou nisso. Não. O Senhor nos chamou, irmãos, para sofrer com os que sofrem, para chorar com os que choram, porque o teu irmão é importante, a pessoa que está do teu lado é importante, quem não está vindo mais é importante, quem está lá fora é importante, irmãos. O povo estava
entristeceu. Neemias não se alegrou, conta aí que quis. Eles procuraram isso. A Bíblia diz então que Neemias vai orar. Aleluia. E os estudiosos dizem que Neemias ora durante 4 meses. E em suma, a oração de Neemias é desse jeito, assim: olha, Senhor, atenta os teus ouvidos para a oração do teu servo. Eu pequei, a minha casa pecou, os meus pais pecaram. Neemias não começa a oração dizendo: quem pecou foi o irmão Francisco, quem pecou foi o pastor Manuel. Eu não pequei não, Senhor, eu pequei, a minha casa pecou, os meus pais pecaram. Senhor, eu sei que eles estão nessa situação porque eles procuraram, nós procuramos, não temos ouvido a tua voz, mas eu também sei, Senhor, o Senhor disse que isso aconteceria, nós procuramos tudo isso, mas eu também sei, Senhor. Lembra-te que o Senhor disse que quando nós nos convertêssemos a Ti, quando nós guardássemos a Tua palavra, então o Senhor nos daria, não importa de onde nós estivéssemos, o Senhor nos ajuntaria novamente. Então, Senhor, me dá graça diante daquele homem. Essa é a oração de Neemias. Irmãos, nós sempre colocamos a culpa no outro. O Senhor está dizendo: assuma a responsabilidade que é tua. Assuma a responsabilidade que é sua. Até quando nós vamos ficar colocando a culpa é da Elisana? Não, assuma a sua responsabilidade. O Senhor não nos chamou por covardes. O Senhor nos chamou por valente. Quem é valente consegue assumir a responsabilidade daquilo que fez, daquilo que falou. Senhor, eu pequei, eu não sou digna, Senhor, de estar na tua presença. Me perdoa, ó Deus, me faz voltar do lugar que o Senhor me tirou. Meu Deus. Não, a intenção aqui não é procurar culpados. Não, irmãos. Eles não deram ouvido à voz do Senhor. E quantas vezes Deus está falando com a gente e nós não damos ouvidos? Deus não tem prazer no sofrimento do homem, irmãos. Do que se queixa o homem, diz a Bíblia, dos seus próprios pecados. O Senhor fala pra gente: ó, fulano, tem um buraco na sua frente, se desvia. A gente não quer ouvir. E a gente acaba caindo naquele buraco. Ah, Senhor, mas porque eu estou nessa situação? Eu te avisei, você não quis dar ouvido. E o que eu faço agora? Agora você se arrepende, agora você se converte a mim novamente. E eu vou fazer tudo novo. A Bíblia diz que Neemias, ele vai adiante do rei. Aquele povo, irmãos, eles não precisavam somente que o templo fosse reconstruído. Aquele povo não precisava somente da reconstrução dos muros. Aquele povo, eles precisavam de uma renovação espiritual. Aquele povo precisava de uma reconstrução espiritual. Porque apesar, irmão, de tudo, levantar um templo seria fácil. Levantar um muro, difícil é a reconstrução espiritual. Porque levantar a parede, irmão, a gente põe um tijolo ali e outro lá. Isso a gente faz. Mas o difícil é uma renovação espiritual, é uma transformação espiritual. Não tem como ter, irmão, não existe renovação, reconstrução espiritual falsa. Porque isso vem da parte de Deus e ela é verdadeira. E para nós alcançarmos uma renovação espiritual, nós temos que primeiro nos arrepender. A reconstrução só viria depois que aquele povo se arrependesse. Depois que aquele povo tornasse a lembrança que havia um Deus no céu, que havia os separado. Deus não chamou aquele povo para ser como os outros povos. Deus os chamou para ser diferenciados. E Deus está falando conosco essa noite: não te chamei para ser igual a todo mundo. Não te chamei para andar como todo mundo anda, para falar como todo mundo anda. Eu te chamei para ser diferente. Não te chamei para imitar o mundo. Ele nos chama para ser imitadores dele. Quando alguém olha para Pedro e diz: olha, você é um deles, você fala como ele, você anda como ele, o seu comportamento é igual a eles. E ele diz: eu não sou, não, você é, porque a tua atitude denota quem você é. Nós precisamos, irmãos, nos parecer com ele. Nós precisamos ser imitadores dele. Se você olhar para mim, irmão, você só vai achar defeito. Só falhas. Falhas, inúmeras.
Poderia passar aqui a noite aqui falando das minhas falhas, ainda ia ser pouco. Mas se você olhar para Jesus, que é perfeito, se você procurar imitar Jesus, irmãos, por que nós nos frustramos? Nós colocamos a nossa expectativa no homem. O homem ele erra, o homem é falho, mas Deus não falha. Deus não erra, Deus não se engana, Ele é perfeito. Nele não há sombra de variação. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente. Ele não muda. Primeira coisa que quem é chamado tem que ter, ele tem que ter um coração voluntário. Neemias teve um coração voluntário. Como que ele teve um coração voluntário? Irmão, o que ele tinha a ver com os muros derrubados? Ele estava lá no templo, ele estava lá no palácio com o rei. Mas ele ouviu e entendeu que ele precisava fazer alguma coisa. Não é com você, mas poderia ser com você. E Deus está dizendo, tenha um coração voluntário essa noite. E ter um coração voluntário, irmão, significa que aquilo que nós fazemos na obra do Senhor, nós fazemos desinteressadamente. Nós fazemos porque sentimos amor em fazer. Nós fazemos porque o chamado é muito maior do que a nossa própria vida. É por isso que nós fazemos. Deus está dizendo, eu estou procurando essa noite trabalhadores que trabalham voluntariamente, que trabalham desinteressadamente, que não me colocam na parede dizendo, Deus, o Senhor tem que me dar, eu não tenho que te dar nada. Eu te dei muito mais do que você merecia. E que é isso, delícia, da salvação através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Você está aqui não porque você é bom. Eu estou aqui não porque eu sou bom ou sou forte, mas eu estou aqui porque a graça redentora de Jesus me alcançou. Então, se você não tinha motivo para glorificar a Deus essa noite, eu te trouxe a memória o motivo. O Espírito Santo nos trouxe a memória o motivo. Seja grato porque você é salvo. Seja grata porque você é salvo através do sacrifício de Jesus naquela cruz. E você não merecia, eu não mereço, irmãos. Não há nada que nós possamos fazer para merecer o que nós merecíamos, Denise. Nós merecíamos o inferno, mas Jesus, com a sua graça, nos ligou a Deus novamente. É por isso que você está aqui. Irmãos, a igreja não está aqui a passeio. Isso aqui não é parque de diversão, não, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus que salva, que liberta, que transforma. Nós recebemos uma incumbência do Senhor. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você recebeu, irmãos. Isso não é uma incumbência dos obreiros só, não. Isso não é uma incumbência do pastor Manuel, do pastor Mateus, das dirigentes do ciclo de oração, dos líderes dos jovens. Isso é uma incumbência de todos nós. O Senhor te chamou para uma grande obra. E para começar essa obra você tem que ter um coração voluntário. Quem trabalha na obra do Senhor, irmãos, ele é uma pessoa dedicada à oração. Neemias, antes de se apresentar, antes de falar com o rei, ele orou, irmãos, 4 meses. Neemias tinha uma vida de oração. Porque a gente acha que fazer a obra de Deus é de qualquer maneira. Ah, eu já fui chamado mesmo. Então, de qualquer jeito que eu fizer, tá bom. Não. Denise, só ter um coração voluntário basta? Não. Você tem que ser uma pessoa que tem uma vida de oração. Como é que você diz que você tem intimidade com Deus se você não fala com Ele? A oração ainda é o meio pelo qual nós nos comunicamos com o Senhor. E Deus está dizendo, faz quanto tempo que você não dobra o joelho para orar, para falar comigo? Faz quanto tempo que você não se dedica à oração, que você não tira um tempo para falar com o Senhor? Ele está falando conosco que eu tenho saudade da intimidade que você tinha comigo, do tempo que você tinha comigo, do tempo que você dedicava à oração, mas as outras coisas tomou o seu tempo, né? Irmão, Deus está falando comigo também. As outras coisas tomou o seu tempo. Você não
gente vai voltar a orar. A Bíblia diz que Neemias se apresenta diante do rei num dado momento. E Neemias experimenta o vinho e dá para o rei tomar. O rei percebe que Neemias estava triste. Ele fala: olha, nunca vi você triste. Você nunca se apresentou triste na minha presença. E a Bíblia diz que Neemias, ao ouvir isso, ele fica um pouco surpreso. Ele fala: olha, o que está acontecendo? E aí Neemias explica: olha, o meu povo, meus irmãos, estão numa situação muito difícil. O muro foi derrubado, as portas foram destruídas. Eles estão numa situação muito complicada, eles são desprotegidos. A Bíblia diz que o rei fala para ele: o que você quer que eu te faça? Irmãos, quando é que um rei ia se preocupar com a tristeza de um servo? Se isso aqui não é a mão de Deus, isso aqui não é, irmão, isso aqui é a mão de Deus. Porque Deus tinha um propósito a realizar e que era através de Neemias. E a Bíblia diz que às vezes a gente quer fazer as coisas no impulso, né? E Neemias não respondeu assim de pronto ao rei. A Bíblia diz que Neemias ora. Neemias estava diante do rei. Ele não tinha tempo para ficar fazendo oração de 1 hora, dizem os estudiosos. Ele ora rapidamente. Por quê? Porque ele já tinha uma vida de oração com Deus. Ele já tinha um tempo de intimidade com Deus. Sabe aquela a sua mãe? Mãe conhece a gente só no olhar, né? Era tipo Neemias e Deus, sabe? Neemias já tinha uma vida de oração, de diálogo com Deus. Então ele fez uma oração rápida, pedindo um direcionamento a Deus. Por quê? Porque ele já vinha plantando há muito tempo. A gente quer colher respostas instantâneas, como se a obra de Deus fosse fast food, né? Como se... Não, mas agora, Deus, fala comigo agora. Mas você não quis falar comigo antes. Mas Deus, eu quero uma resposta já. Tá, mas Deus, e semana passada que você nem falou Então, Senhor, obrigada pelo dia. Aleluia, Jesus. Mas você quer a resposta agora já. Deus está falando conosco, irmãos. Vocês querem tudo na hora que vocês querem, como vocês querem. Não é assim. Deus não é nosso servo, somos nós que somos servos dele. E ele está dizendo: eu não conto com gente que faz as minhas coisas desleixadamente, que faz de qualquer forma, irmãos. Para Deus, Denise, a gente precisa de muita gente, a gente precisa, porque a obra do Senhor é muito grande. Mas se tiver irmãos, com qualidade, Deus vai usar. Se são dois com qualidade, Deus vai usar. Porque para Deus não tem isso, ele quer qualidade, ele quer gente que tem intimidade com ele. E como eu tenho intimidade com Deus, Denise? Através da oração. E a Bíblia diz que Neemias fala para o rei: olha, se parecer bem aos teus olhos, deixa que eu vá lá, rei, ajudar aquele povo a reconstruir os muros. Se parecer bem aos teus olhos, autoriza que eu vá. Olha, rei, mas eu só queria te pedir só mais uma coisinha. Me dá cartas para que os governadores me deixem passar. Só mais outra também, rei, se parecer bem aos seus olhos. Me dá carta também para que Asaf me dê madeiras para eu usar lá, para reconstruir. Vou precisar, né? E o rei pergunta: por quanto tempo você vai ficar lá? E diz que Neemias fala um tempo para ele e ele autoriza. Então vai, Neemias. A Bíblia diz que Neemias vai, e é interessante isso aqui, que Neemias chega lá, a Bíblia diz que Neemias fica 3 dias lá, só observando, irmãos. A Bíblia diz que Neemias se levanta e vai observar o lugar. E a Bíblia diz que Neemias não contou para ninguém o que ele foi fazer ali. Aleluia. Neemias não contou para ninguém o que ele foi fazer ali. Neemias primeiro queria observar o terreno, queria observar como aquele local estava. Sabe quando Deus fala com a gente? Irmão, tem gente que não consegue ficar calado, não sabe a hora de falar e a hora de se calar. E Deus está ensinando pra gente essa noite. Tem hora que você tem que se calar, crente. Tem hora que Deus fala com a gente: ó, fulano, vamos fazer isso assim. Não é pra você sair abrindo a boca falando pra todo mundo. Se cala. Observa primeiro. Deus vai te dar estratégia. Você não deixa Deus nem te dar estratégia. Você já começa a falar, porque Deus disse, porque Deus falou. Deus está dizendo: calma.
calma. Neemias, se eu coloquei essa obra na tua mão, calma, porque a estratégia quem vai dar sou eu. Calma. Você não vai chegar lá e fazer de qualquer jeito, Neemias. Calma. Deus está falando com alguém nessa noite. Tenha calma. Eu disse que eu faria, mas não é no seu tempo e não é como você quer. Quem vai te dar a estratégia sou eu. Calma. Só tenha calma. Irmão, você não sabe nem no terreno que você está pisando. Você já quer sair e falar, calma. O irmão falou antes de mim. Ele é psicólogo. E Deus deu uma estratégia para ele de como fazer. Imagina se ele já chega lá metendo o pé. Calma. Calma. Deus é Deus de estratégia. Mantenha calma. Tem gente que Deus fala com ele hoje. Acabou o culto, ele já postou na rede social. Deus falou que ia fazer assim na minha vida. Deus está dizendo, calma. A Bíblia diz que depois de observar, então Neemias vai animar os trabalhadores como um bom líder. E ele diz, olha, esse lugar aqui está destruído. Vamos começar a restaurar esse lugar. Irmãos, não pense que quem vai fazer a obra do Senhor não vai encontrar opositores. Se você acha que todo mundo só vai vir com um sorrisinho para você, eu vou frustrar a sua expectativa nesse momento. Não espere, irmão, tapinha nas costas. Ah, parabéns, nossa, Deus te usou, hein? Irmãos, até porque a gente não quer glória pra gente, a glória é do Senhor. Os opositores, eu costumo dizer, eles sempre existiram. E eles sempre existirão. Na obra do Senhor, os opositores sempre existiram e sempre existirão. Jesus encontrou opositores. Irmão, que erro havia naquele homem, que erro havia em Jesus, mas os opositores estavam lá. A Bíblia diz que por onde Jesus ia, sempre tinha uma multidão atrás. E aí, multidão tinha aqueles que queriam alguma coisa de Jesus. Tinha aqueles que realmente queriam ouvir as palavras que Jesus falava. E tinha os fariseus, saduceus, que ficavam procurando erro em Jesus. Os opositores sempre existiram. E eles sempre existirão. Mas você vai ficar preocupado com o opositor? Se quem te chamou para a grande obra foi Jesus. Se quem te alistou nessa guerra foi o Senhor. A Bíblia diz que além de Neemias ser um homem de coração voluntário, um homem de oração, ele entendeu o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele tinha convicção do chamado que o Senhor tinha na vida dele. Você precisa ter convicção, irmãos, do chamado que o Senhor tem na sua vida. Sabe por que ele tinha convicção? Porque se ele não tivesse convicção, ele não tinha pedido ao rei, ó Senhor, me dá carta para eu passar. Me dá carta, se parecer bem aos seus olhos, para eu conseguir madeira. Ele tinha convicção do chamado que o Senhor tinha na vida dele. E ele não só tinha convicção, como ele começou a trabalhar, irmãos. Porque a gente tem que trabalhar. Não adianta, ai Senhor, eu até quero. Tenho coração voluntário. Não, até entendi o chamado. Mas eu vou ficar sentado aqui esperando alguém vir falar, ô Denise, levanta aí. Deus está dizendo, não, você tem que trabalhar. O Senhor conta com quem trabalha, com quem se dedica na sua obra. Irmãos, que é isso? Vamos deixar de preguiça, irmãos. Tem gente precisando só de uma palavra, irmão. É só uma palavra. Uma palavra, você não, Deus, porque o Senhor que coloca as palavras no nosso lábio. Uma palavra vinda de Deus muda a direção de uma vida, irmãos. Às vezes um abraço, quando o Senhor fala, olha, abraça, muda o rumo de uma vida, irmãos. Mas para isso a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter a sensibilidade de quando é Deus que está falando com a gente. A Bíblia diz que eles começam a trabalhar. E aí a Bíblia diz que Sambalate, Tobias e Gesem, eles ouvem que eles estavam começando a reconstruir os muros. E eles se levantam contra eles, começam a zombar e dizer, olha, vocês estão se levantando contra o rei. Vocês estão querendo tomar o lugar do rei. Não, vai dar em nada essa obra aí, não. Irmãos, mas Neemias, que tinha convicção do seu chamado, não tinha tempo a perder com esse falatório.
Ele não tinha tempo. O tempo dele era para ser gasto na reconstrução dos muros. O tempo dele era dedicado à reconstrução dos muros. Porque quem tem convicção do chamado que Deus tem na vida não perde tempo com falatório. Ele não tem tempo para isso. Ele é convicto daquilo que Deus colocou na vida dele. E por ser convicto, fulano está dizendo não vai dar certo, mas ele está aqui, eu estou trabalhando para o Senhor. Tem alguém dizendo, mas nem sabe falar direito, mas eu estou aqui trabalhando para o meu Senhor. Tem alguém dizendo, mas não é nem capacitado, mas ele continua, eu estou fazendo para o Senhor. E não é que ele está fazendo de qualquer jeito, ele está dando o melhor, porque Deus merece o melhor. Mas o melhor dele é aquele que para outro não é nada, mas para Deus, irmãos, para Deus, irmãos. Deus está falando. Você está parando de fazer aquilo que eu te chamei para dar ouvido para gente que não tem o que fazer. Você é ocupado, irmão. Gente desocupada realmente fica colocando defeito naquilo que o outro está fazendo. Por quê? Porque não está fazendo nada, é desocupado. Mas quem é ocupado continua trabalhando na obra do Senhor, certo de que a vitória vem, porque quem prometeu, quem garantiu foi Deus. E eles continuam trabalhando. A Bíblia diz que eles têm uma ideia. Eles quem? Os opositores. Quando nós vamos estudar, essa oposição, irmãos, ela vem de uma questão política também. Com a reconstrução dos muros, eles não teriam mais ciência do que estava acontecendo dentro daquele lugar. Eles tinham medo de perder o território que eles vinham conquistando muita coisa. Subiu os muros, Jerusalém está novamente protegida. E eles começam a se levantar para impedir a conclusão daquela obra. A Bíblia diz que quando a obra está na metade, os muros já estão na metade. Então eles têm uma ideia, vamos se juntar todo mundo. Como eles estão ocupados com a reconstrução dos muros, nós vamos entrar no meio deles, eles não vão nem perceber. Quando eles virem, nós já estamos lá. E aí a gente vai matar todo mundo. Nós vamos impedir o crescimento da obra. E lembra que eu falei de oração? Irmãos, quem ora não é enganado. Eles acharam que eles iam pegar o povo desprevenido, o povo de surpresa, só que eles se esqueceram que aquele povo era liderado por um homem que era um homem de oração. E a Bíblia diz que através da oração Deus está dá uma estratégia a Neemias. Neemias fala, eles querem que a gente pare a obra, nós não vamos parar. Com uma mão a gente vai trabalhar e com a outra a gente vai segurar armas, porque se eles vierem aqui nós estamos preparados. E eles achavam que iam pegar eles de surpresa, irmãos, e o muro continuava a subir. Porque quando a obra é de Deus, sabe? Quando a obra é de Deus não há quem impeça. Quando a obra é de Deus não há quem barre, irmãos. Quando o chamado é de Deus não há quem impeça de se efetuar. A Bíblia diz que em um dado momento está Gamaliel com outros mestres. E aí Gamaliel diz, olha, se essa obra for de Deus, não há quem acabe com essa obra aqui. Se essa obra for de Deus, vocês serão achados lutando contra o próprio Deus. Por quê? Porque ele sabia que se é de Deus, não há quem impeça de ser efetuada. Essa obra era de Deus. O Senhor está dizendo, aquilo que eu coloquei para você fazer veio de mim. Então não há quem impeça de ser efetuado. Apenas trabalhe. Glória a Deus. É interessante aquele hino da harpa que se aplica aqui. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar. E ocupado eu quero estar na seara e na vinha do Senhor. É o trabalho junto com a oração, irmãos. Não é porque eles estavam trabalhando que eles deixaram de orar. Foi através da oração que Deus deu essa estratégia. De que com uma mão você trabalha e com a outra eles seguravam armas para lutar. E a Bíblia diz então que os inimigos ficam sabendo que Deus deu a eles uma estratégia. Então eles mudam agora. Eles falam para Neemias, Neemias, vai lá no templo. Fica lá no templo. Porque vão tentar matar você de noite, sabe? Lá você está protegido. E Neemias, irmãos, homem de Deus, né? Louvado seja Deus. Irmãos, quem tem Deus? Aleluia. Louvado seja Deus.
Quem tem Deus está bem guardado. E o que eu vou falar aqui não é para você se conformar. A gente tem que buscar melhorar mesmo. Mas tem gente que se gloria pelas coisas que tem, mas não tem Deus. Nós às vezes até não temos o que queríamos. E não significa que a gente vai ficar, tanto faz. Não, a gente vai trabalhar para conquistar. Mas a gente tem Deus. E quem tem Deus, irmãos, está bem guardado. A Bíblia diz que Neemias sabe que eles procuravam fazer mal a eles. E Neemias não aceita. E eles continuam trabalhando. E Neemias, irmãos, quando ele tinha essa estratégia, ele demonstra que ele era organizado. Quem é chamado para fazer a obra de Deus é organizado. Irmãos, Deus não está no meio de desorganização, de coisa bagunçada, sabe? As coisas com Deus é bem organizada. Quer ver que Deus não gosta de bagunça? Quando Maria está gerando Jesus, José fala, eu não tenho nada a ver com isso. Alguma coisa está errada aqui. O mesmo anjo que falou com Maria vai falar com José. Olha, esse fruto que está no ventre de Maria não é semente humana. Isso aqui foi a virtude do Altíssimo que pousou sobre ela e ela gerou. Porque José ia deixar Maria secretamente. Deus não é Deus de bagunça, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de coisa organizada. É por isso que o culto a Deus tem que ser prestado de maneira organizada. É por isso que a obra de Deus tem que ser organizada. Porque isso espelha um Deus que é organizado. Um Deus que é organizado tem que ser adorado de maneira organizada. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que eles continuam a construção dos muros. E aí estão quase acabando os muros. Tamparam as brechas. E aí lá vem Sambalate, Tobias e Gesem novamente. Olha, ô Neemias, desce aí. Vamos nos reunir ali. Vem aqui, a gente quer conversar um pouco com você, Neemias. E aí a Bíblia diz que Neemias responde, eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra. Homem que era focado naquilo que o Senhor tinha o chamado para fazer. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar essa obra. E eles insistiram, irmão, outras vezes. E ele continuou, eu estou fazendo uma grande obra. De modo que eu não posso parar. Eu não posso parar. É interessante que quando eles começam a dizer, isso aí não vai dar nada, vai dar tudo errado. Neemias diz, olha, o Deus dos céus. Confiança em Deus, né? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Deus está falando conosco essa noite. Eu te chamei para uma grande obra. E quando os opositores se levantam, o teu papel não é retroceder. Não é dizer, vou largar isso aqui, então vem alguém e faça melhor. É olhar para os céus, porque quem te chamou foi o céu. O Deus dos céus é quem me fará prosperar. Olha, Senhor. Irmãos, a importância da oração. Deus sabe, mas Deus sabe de tudo. Eu preciso ficar falando, irmãos. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. E para isso a gente precisa falar, olha, Deus, eu estou fazendo a tua obra e tem pessoas se levantando. Senhor, me faz prosperar. Me faz prosperar, Senhor. Me dá estratégia, assim como o Senhor deu a Neemias, para que essa obra seja concluída. O teu papel, irmãos, não pode ser largar. Porque tudo da gente é largar. Glória a Deus, aleluia. E eu estou falando de mim, irmãos, também. Eu também já quis largar. Quem está no União é o pastor Alex. Ele era pastor da Alvorada. E antes dele sair de lá, eu cheguei lá nele e falei, ó, toma, tá aqui. Os jovens. Recebe de volta.
E ele falou, Denise, não é assim. Porque a coisa está um pouquinho difícil, irmão. A gente já quer largar. Aleluia. Deus está dizendo, não te chamei para retroceder, te chamei para avançar. As coisas com Deus não ficam pela metade, elas são completas. Elas são concluídas. Deus não tem prazer em quem põe a mão no arado e volta atrás. O Senhor te chamou e está dizendo, mas que covardia é essa? Se levanta e cumpre a obra que eu coloquei na tua vida. Isso é, irmão, do mais novo ao mais velho. Cada um de nós temos um chamado. Senão nós não estaríamos aqui. Quantos livramentos o Senhor te deu que você nem viu, irmão? Mas Ele te deu. E os que você viu? Mas Denise, nem era pra eu estar aqui. Eu também não. Mas Ele foi lá no meu quarto, me curou e falou, levanta e vai. E é por isso que você está aqui. O chamado, irmãos, não pode ser diminuído porque pessoas estão se levantando. O chamado tem que ser maior que os opositores que se levantam. O teu chamado é muito maior, não porque você é, mas porque quem fez o chamado foi Deus. E o que acontece? Eles pararam a obra? Eles desistiram porque tinha gente dizendo que ia dar errado? Porque tinha gente dizendo que ele queria tomar o lugar do rei? Quanto mais falavam, mais ele trabalhava. Quanto mais se levantavam, mais ele trabalhava. Por quê? Porque ele tinha recebido um chamado. E quem havia chamado aquele homem não foi o homem, foi o próprio Deus. Essa noite eu falo com pessoas que foram chamadas, irmãos. Vocês são chamados. Não sou eu que vou colocar essa convicção em vocês. Você precisa ter a convicção do chamado na sua vida. Denise, eu não sei qual é o meu chamado. Então a gente vai orar e você vai descobrir qual é o seu chamado. Porque Deus não te colocou aqui nessa terra, irmão, em vão. Você tem um chamado. Qual é o chamado da igreja? Pregar o evangelho. Mas eu não sou, Denise, eu não sou pregador. Deus nos chamou para sermos mensageiros, para levarmos o evangelho, que são boas novas de salvação. Irmã Denise, mas eu não sei como fazer. Então Deus vai te dar estratégia essa noite. Deus vai te direcionar essa noite. Apenas não largue aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não abandone o chamado que Deus tem na tua vida porque pessoas estão se levantando. Porque os levantes, irmãos, sempre existirão. Para encerrar, me lembra Jesus. Jesus está dizendo, falando com seus discípulos, e ele fala assim, olha, está chegando o momento que eu vou ter que padecer, eu vou ter que morrer. E aí Pedro fala assim, olha, Senhor, não, mas vai te suceder isso. Não, Senhor, como assim? E Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Jesus, aleluia. Irmãos, ele veio por uma missão também. Jesus não veio aqui a passeio. Ele veio aqui cumprir uma missão. E ele não permitiria que nada e nem ninguém atrapalhasse a missão. Ele veio cumprir uma missão e ele cumpriu a missão. Ele veio aqui nessa terra, ele salvou, ele curou, ele ensinou, ele transformou vidas. Ele carregou aquela cruz pesada por mim e por você. Ele foi ferido, ele foi cuspido, ele foi maltratado, foi crucificado, ele morreu. Enquanto estavam naquela cruz, pessoas dizem, olha, você não é o Cristo, não pode nem salvar a si mesmo. E ele diz, olha, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele expira entregando o seu espírito, é sepultado. A morte achou que tinha vencido o nosso Jesus. Satanás achou que tinha sido vitorioso, mas ao terceiro dia, a porta do túmulo estava aberta. E começa a perguntar, onde está Jesus? E ele aparece e diz, por que procura dentre os mortos aquele que já ressuscitou? E ele está vivo, você adora um Jesus vivo. E ele está dizendo, eu sou o teu Deus. Estou te dizendo que te chamei para uma grande obra. Então não tema, somente cumpra o chamado que eu tenho na
abençoe os irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, a irmã Denise, que mexeu a palavra, o Sérgio que me ajudou aqui distribuiu, como fala, dividiu a tarefa aqui comigo, e eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus, os irmãos estão na ativa, nós estamos contentes, nós estamos felizes, porque Deus é bom. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer pela presença de todos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos eles que estão cultuando a Deus aqui conosco nessa noite. Louvado seja Deus, que Deus... Irmão Luciano, a minha petição a Deus, que Deus... Você é um homem abençoado, que Deus continue te abençoando mais, que todos os seus desejos sejam realizados, porque você tem projeto. Na verdade, esse projeto do seu coração não vem de Deus, tá? E Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que você fez. Você crê nisso? Quando você voltar, você vai me falar alguma coisa nesse sentido aí. Se Deus não está falando com você nessa noite, amém? Louvado seja Deus, eu louvo a Deus por tudo. Irmão, nessa noite, depois dessa pregação, depois de Deus falar conosco de uma maneira tão gloriosa, porque Deus fala desde o começo até o final. Não tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, tem nessa noite? Ou alguém que estava servindo ao Senhor, de repente está afastado dos seus caminhos e quer retornar nessa noite? Amém? Que Deus continue abençoando. Louvado seja Deus. O irmão, nosso irmão Luciano aqui é fruto dessa, de missões, né? Louvado seja Deus. Eu lembro que o pastor André veio aqui, pregou, e ele aceitou Jesus como Salvador. Em casa eu tenho vida, tenho fotos. O dia que ele retornou ao Senhor, e o nome do Senhor é glorificado em nosso meio. Amém, irmão? Então que Deus continue lhe abençoando, Deus continue lhe prosperando. Louvado seja Deus. Não tome decisões sem falar com o Senhor. Graças a Deus, porque Deus é aquele que nos direciona. Deus tem sempre o melhor para nós. Mas Deus, irmão, Deus geralmente Deus tem o controle, mas geralmente Ele deixa. Quando você vai cair num abismo, Ele puxa. Mas, irmão, Deus gosta que nós tenhamos intimidade com Ele. Amém? Que Deus continue lhe abençoando, fortalecendo, favorecendo. Eu agradeço pela vida dos obreiros, crianças, jovens, cada regente, cada integrante do batismo, cada novo convertido. Nosso irmão Júlio está se preparando para o batismo nas águas. Que Deus continue te abençoando. Louvado seja Deus. É apenas o primeiro dessa grande família. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Bendito seja Deus. Que Deus continue fortalecendo cada um nessa noite. E eu louvo a Deus, porque Deus é misericordioso. E peço perdão para a Vitória, que eu errei mais do que acertei, que eu toco um pouco, irmão, mas hoje foi só tremedeira, mas Deus foi glorificado, amém? Bendito seja o nome do Santo Senhor. Continue, irmão, firme na presença do Senhor. Os dias são maus, os dias são tenebrosos. Nós temos duas armas poderosas para usarmos no dia a dia. Eu vou terminar. Duas armas poderosas para usarmos no dia a dia. É o jejum e a consagração. O jejum, ele vai quebrantar o meu corpo. Amém? E a consagração, irmão, geralmente estamos... A consagração, ela vai tirar de nós os desejos que nos impedem de receber as bênçãos do Senhor, amém? Que nós possamos jejuar, porque quando nós jejuamos, nós ficamos sem o alimento, sem a água, sem a comida. Mas, irmão, nós devemos também, louvado seja Deus, ter perseverança, ter vigilância, porque é o seguinte, nós estamos jejuando sim, mas em todos os sentidos. E quando nós pararmos de jejuar, que é o não comer e não beber, mas nós continuamos em vigilância, porque, irmão, estamos tendo que estar em vigilância. Os dias são maus, os dias são tenebrosos. Cada dia que passa, Satanás está investindo mais. Você lembra daquela passagem lá da Lila? Que aqueles homens queriam que a Dalila, como era a esposa do Sansão, ela cutucasse lá o Sansão para o Sansão revelar o segredo, mas estava difícil, porque ele não queria ceder. E o que eles falaram? Cada um de nós, se você conseguir descobrir o segredo de Sansão, cada um de nós dá para vocês 1.100 moedas de prata. Está vendo como o diabo ele investe pesado para nos tirar da graça? Então o Nabote, ele tinha uma vinha ao lado do palácio do rei. Aí o rei falou assim, rei é rei. Quer dizer, aí o rei falou assim, se você quiser, Nabote, você pode te dar uma vinha melhor do que essa aí. Peraí, se o rei tem tudo, pode tudo, vai dar uma vinha melhor do que aquela? O rei pegar uma coisa que que tem menos valor. Está vendo como que o diabo investe pesado? Eu posso te dar uma vinha melhor que essa, ou então te pagar em dinheiro. O Nabote não quis, não traiu o seu senhor,
não traiu seu pai, a sua herança, não quis. Aí a Jezabel levantou testemunhas falsas, ele foi apedrejado, mas não negou, não entregou aquele que Deus confiou em suas mãos. Amém, irmão? Então que nós possamos ser vigilantes, porque os dias são maus, mas o Senhor está voltando. Amém? Eu quero agradecer pela liderança da igreja, quero agradecer por cada membro, por cada obreiro. Bendito seja Deus, Deus está conosco, irmão. Mas só que tem um porém, quando, lá no capítulo 15, 2 Crônicas, Deus falou assim, através daquele profeta, falou para o rei Asa: olha, Asa, rei Asa, Deus está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se vocês deixar o Senhor vai deixar vocês. Amém, irmão? Então tem essa grande importância. Não é que de qualquer jeito Deus está comigo. Quando eu estou com Deus, Deus está comigo. Amém? Bendito seja Deus. Vamos colocar sobre os pés, vamos orar. Ah, irmã Fran, oh meu Deus, irmã Fran aniversariando hoje, louvado seja Deus, e vamos orar aqui por ela, louvado seja Deus, amém? Então eu convido a igreja para colocar de pé, vamos orar por ela, louvado seja Deus, e os trabalhos continuam, irmão, novamente, amém? Não por que vir aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Aí eu oro pela irmã Fran, os irmãos oram em sentido, todo sentido, e o nome do Senhor glorificado. Glorioso Deus eterno Pai, no nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos nessa noite por esse culto maravilhoso que nós prestamos a Ti. E cremos, meu Pai, que o Senhor já recebeu, o Senhor já respondeu, está respondendo. O Senhor está trabalhando, porque o Senhor é o Deus que trabalhou, trabalha e sempre trabalhará em favor dos Teus filhos, Senhor. Porque, meu Deus, o prazer do Senhor é abençoar, fortalecer. Meu Deus, que nós venhamos nos colocar na posição. Porque, meu Pai, nós somos vasos preciosos na mão do Senhor. Mas nosso altar tem que estar consertado. O vaso, meu Pai, não pode estar rachado porque o Senhor quer usar. Meu Deus, no nome de São Jesus, continue nos fortalecendo, dando vitória a cada um. Eu quero agradecer pela presença da nossa irmã Denise, do nosso presbítero, meu Pai. Louvado seja Deus. Cada um dos nossos visitantes, meu Pai, dá vitória aqui a irmã Fran, que o Senhor continue abençoando a tua serva. Meu Pai, dando-lhe muitos anos de vida e paz, com saúde, com prosperidade e muita fé no Senhor, meu Pai. E ela continue sendo uma arma nas mãos do Senhor, meu Pai, para, meu Pai, dizimar o inferno e preencher o céu. Louvado seja o teu seu nome. Nessa noite, glorifica e exalta o teu nome. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pega suas mãos. Quero agradecer pela presença do nosso irmão, presbítero, louvado seja Deus, cada um dos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a sua igreja, não só mais para todos, todos nós dizemos amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus, amém? O horário é bom, irmão, 20 horas e 30 minutos.